Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Menu de Sucesso. Eu sou a Bia Fraga, do Zenha, Aconchego Carioca, Café Basca, CEO do Grupo Mind Hub, uma escola para donos de restaurante com mais de 4.000 alunos. Aqui do meu lado, Thiago, meu advogado, substituindo o Paulo. Paulo, ficou difícil para você mais uma vez. Fala aí, Thiago. Famoso upgrade. As coisas melhoram, né? Com o tempo a gente percebe a melhora, porque a gente aprende com os erros. Então aqui agora a gente tá o quê? Paulo, desculpa, o upgrade chegou. Você provavelmente nunca mais vai conseguir gravar, porque todo mundo aqui vai pedir o quê? Thiago, O na hora da público vai gravação. clamar no Haverá YouTube. clamor do público para que ele nunca mais volte. Então, perdão, Paulo, por isso, tá? Tô aqui para ajudar esse papo super legal que a gente vai ter. E, pô, super atual, né? Que é falar, pô, sobre entrega, falar um pouco sobre começo, falar um pouco como as coisas podem melhorar, como a gente pode ajustar para aumentar lucro, pô, falar de diferencial competitivo, né? E uma dicasinha ou outra de advocacia. Vocês vão levar essa de graça, tá, galera? E consultoria grátis. É. Gente, o nosso convidado de hoje é muito especial, um dos caras que mais entende de expansão e delivery do país. Felipe tá aqui com a gente, do grupo Burguês e sócio do grupo Balcão. Se você não sabia, tá sabendo agora, provavelmente. Felipe, seja bem-vindo. Obrigada aqui por um tempinho da sua atenção. E o primeiro podcast, que honra! Primeiro podcast aqui com a gente, que felicidade de estar aqui com você. Bia, Thiago, para mim é um prazer estar aqui hoje. Realmente, meu primeiro podcast. Falar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho do Grupo Burguês, um pouquinho de Balcão, que é novidade aí. Não novidade né, no Rio, mas sim novidade que é comigo. E é isso. Vambora. Boa, conta um pouquinho, cara, como é que foi o início do processo, né? Grupo Burguês, acho que não existe uma pessoa hoje que não tenha ouvido falar em Grupo Burguês. Como é que começou essa história com a gastronomia? Então, minha história com a gastronomia começou lá atrás. Eu, na verdade, sempre tive o desejo de empreender. E quando foi 2010, mais ou menos, quando eu fiz 18 anos, eu montei meu primeiro restaurante. Era um típico PF, prato feito. E meu pai era aposentado petroleiro, Petrobras. Pegou as economias dele, me deu de presente de 18 anos um dinheiro para montar um restaurante. E eu digo que foi meu maior aprendizado, né? Porque eu fali o restaurante. Eu fali o restaurante, deixei meu pai revoltado comigo, porque eu não cuidava muito bem do negócio, mas também me trouxe um pouco de bagagem para eu saber todos os erros que a gente cometeu. E depois de 2010, eu larguei um pouco da vida de empreendedor, porque eu não tinha recurso na época, e fui trabalhar. Eu cheguei a ser coordenador do Centro da Referência de Juventude do Estado do Rio de Janeiro, trabalhei na Secretaria de Esporte. Assim que acabou, eu fui para a Secretaria de Esporte trabalhar. E por volta de 2016, mais ou menos, que eu ainda estava na Secretaria de Esporte, eu comecei a buscar novos negócios, porque a minha vida não era essa que eu buscava no momento. E eu tinha um amigo, que hoje é até meu sócio, ele tinha montado uma hamburgueria bem pequena. E eu era cliente, né? Ali na amizade, a gente era cliente, era um produto bom, que era o Burguês já, o nome já era Burguês. E aí um belo dia eu cheguei pra ele e falei: "Pô, Gabriel, vamos montar uma segunda loja e expandir a marca, vamos crescer o negócio, vamos que vai dar certo". E aí montamos a loja no Recreio, ali no Barro Word, não sei se vocês conhecem. Montamos a primeira loja ali, devia ter nem 30 metros quadrados. Pegamos, fizemos um cata-cata de dinheiro, porque eu já não poderia contar pro meu pai. Então fizemos um cata-cata de dinheiro, montamos a loja e, cara, a loja foi um sucesso, explodiu. E nesse meio tempo a gente montou mais uma, mais outra. E aí, por volta da quarta loja, quando a gente já tinha 4 lojas, a gente tinha, na verdade, um pedido. O Gabriel me convidou, Felipe. Agora que a gente tem, pô, algumas lojas, vamos franquear, vamos expandir. E ele falou: pô, eu tenho um pedido de registro do INPI. Na verdade, não era nem o registro deferido. E isso, na verdade, foi para mim uma das coisas mais marcantes assim na minha trajetória, que foi quando a gente se atentou para o registro do INPI e o pedido do INPI foi indeferido. O pedido foi indeferido e foi deferido para uma pessoa lá de Piracicaba. Naquela hora, o meu chão, eu falei, cara, meu chão abriu. Eu falei, o que que a gente vai fazer, Gabriel? Se a gente mudar o nome, muda todo sentido, porque o nome é muito bom. E aí a gente teve a sacada, não, vamos buscar o telefone da pessoa que teve o registro. E aí eu peguei o carro, subi,
Fui para Piracicaba à noite, cheguei lá de manhã, compramos o registro da NPI, compramos o registro da NPI, o cara tinha um trailer lá, era algo bem pequeno, compramos o registro da NPI, e aí começou a nossa trajetória de expansão. A gente voltou já trazendo alguns franqueados, que na verdade no começo, até esse ponto, a gente não tinha franqueado, era mais a gente mesmo. E aí a gente virou a chave para realmente franquear o negócio. E a gente começou a franquear, só que aí veio o segundo problema. Na verdade, final de 2019, a gente pensando em já expandir São Paulo, outros estados, a gente teve a pandemia início de 2020. E aí foi um caos, porque os franqueados que a gente já tinha, eles ficaram se perguntando e ligando pra gente o que vai ser, vamos ter que fechar as portas, vender equipamento. E na verdade foi o contrário. Na verdade, enquanto todo mundo estava se preparando para o delivery, para poder se manter aberto, a gente não. A gente já era focado no delivery. Quase que 100% das nossas operações eram deliveries. Não tinha presencial. Então a gente largou um passo na frente. A gente foi forjado no delivery. Essa era a ideia, ser forjado no delivery. Porque a ideia era a gente ter a experiência que a gente tinha no presencial em casa. A gente queria formatar um produto que seja de qualidade, mas que tenha um bom serviço para ter uma boa experiência em casa. E na pandemia acabou que, infelizmente, teve a pandemia, mas acabou que a gente explodiu. A gente mais que quintuplicou o nosso tamanho. A gente ficou muito grande na pandemia. E daí, desde então, foi um só sucesso. Hoje a gente está bem consolidado. Hoje, graças a Deus, a gente está atuando em mais de 12 estados. A gente fechou o ano de 2024 com 230 lojas, 230 operações, mais de 300 milhões de faturamento e mais de 2.000 funcionários empregados, que é o mais importante. Então, assim, esse é um pouco da história do burguês e espero que venha aí mais 10 anos, mais 20 anos de delivery. Com certeza vem, não tenho a menor dúvida. Cara, eu queria botar uma lupa, e eu vou pedir a ajuda do Thiago, nessa questão do INPI, porque a gente já viu alguns casos aqui de pessoas, empresas que registram a marca propositalmente quando eles veem que uma marca é grande. No seu caso nem foi assim, foi completamente uma coincidência. Mas já tivemos alunos aqui, clientes de consultoria, que falaram: Bia, tô desesperado. Uma pessoa aleatória registrou minha marca, eu não tinha me preocupado com isso ainda, e agora ela quer, enfim, tá quase extorquindo o cara. Já aconteceu com vocês aí? Olha, vou te Recebem muita falar, gente assim? é porque a gente, o advogado, acaba sempre entrando no momento ruim do negócio, né? A nossa pegada aqui é um pouco diferente. A gente tenta sempre conversar, tá sempre junto pra poder realmente passar pro cara que fica mais tranquilo resolver o problema antes do que depois, né? Quanto você pagaria pra fazer o registro e quanto você pagou na compra do registro do menino lá do burguês, né? Se Hum. numa situação que ele não sabia nem pra onde você tava indo, imagina se o seu negócio já fosse consolidado. Sim. Tem até um exemplo muito legal, Bia, que é o exemplo do PlayStation 5. Quando lançaram o PlayStation 1, PS5 foi registrado por uma pessoa. E a Caramba. época do lançamento do PlayStation 5, eles não poderiam usar a sigla, porque já estava registrado. Então eles tiveram que comprar o direito de poder usar a palavra PS5, e foi um acordo multimilionário. Então, pra você ver o poder na marca, cara, a gente já gasta tanto dinheiro em montar a marca. Registre sua marca Cara, antes, tem que cara. registrar, bicho. Tem que registrar pra cuidar da criança que você não registra. É. O negócio é tua criança, pô. Tu dá tempo, tu dá carinho, tu gasta teu dinheiro. A única diferença é que ele não fica adolescente brigando contigo, entendeu? Então pô, é um filho, então tem que O- registrar. Um outro ponto que eu queria que você falasse um pouquinho mais foi sobre essa questão de, cara, a gente explodiu, vendia muito pouquinho e aí começou a vender muito. Como é que foi esse processo, até a nível de operação mesmo, de fazer um processo de despacho dos produtos de um jeito, logística de um jeito, e quase que da noite pro dia quintuplicar as vendas? Deve ter doído muito e provavelmente você deve ter tido muitos cancelamentos por atraso e tudo mais que a gente já sabe do iFood. Mas como é que foi criar essa cultura de, cara, a gente vende isso, agora a gente vende 5 vezes mais da noite pro dia? Então, eu digo que é um problema bom que a gente teve, na Uhum. verdade, né? Porque uma coisa é você ter o problema de não entrar pedido e outra coisa é você ter um problema para solucionar porque tá entrando muito pedido.
E, na verdade, o que a gente fez foi tentar automatizar as coisas. A gente trabalhava, por exemplo, a gente trabalhava com uma chapa muito inferior. Era uma chapa ali que atendia, era baratinha e dava, era uma lojinha de 30 metros quadrados, era do jeitinho que dava. E quando a coisa virou, a gente falou: não, opa, peraí, a gente tem que pegar e agilizar rápido a mudança de todos os equipamentos. Então a gente começou a agilizar a mudança dos equipamentos e melhorar a linha de montagem. Aí começou a fazer linha de montagem, automatização, estufa, começou a fazer um trabalho de modernização para poder fazer um melhor atendimento e conseguir cuspir mais pedido, né? E aí vocês conseguiram já montar os processos conforme foi acelerando, e hoje faz parte da cultura do burguês, já tem todo o processo de, cara, ensinar pro franqueado, montagem, ensina tudo isso desde o zero. A equipe já chega na loja sabendo tudo que tem que fazer, né? Ele não é pego de surpresa, por exemplo. Não, sim, hoje a cultura tá enraizada. Hoje, na verdade, o franqueado, ele, quando ele chega, ele tem todo um treinamento, ele e a equipe dele, a gente participa desse processo. Na abertura da loja, a gente participa bem junto do franqueado nesse treinamento e na manutenção também. Hoje a gente tem os workshops que a gente faz para poder retreinar, né? Porque tá sempre o turnover no food é muito alto. O tempo todo você tá trocando um, trocando outro, infelizmente. Então a gente tem sempre já que a gente tem sempre esse turnover, a gente sempre faz esse workshop para poder melhorar o serviço e a qualidade. É, isso é muito importante. Que Eu tenho a sensação de que as pessoas pensam assim: ah, eu vou comprar uma franquia do Grupo Burguês, vai se vender sozinho. Mas se você não tiver preocupação com a operação, você pode ter um grande problema aí, né? Ô, Bia, eu diria para você que o mercado mudou um pouco, tá? Acho que antigamente as margens eram muito melhores. Então, na verdade, você montava o teu negócio e você ficava ali como um empresário. Era o sonho de todo mundo. Eu vou virar empresário. Eu vou montar uma franquia onde eu vou botar um gerente e ele vai tocar o negócio vai dar o lucro, eu vou botar no bolso. Por muito tempo até foi assim, tá? Eu tive experiência própria. Por muito tempo até foi assim. Mas hoje em dia, se você não pegar e botar a barriga no balcão, você não vê dinheiro. Porque as margens estão cada vez mais apertadas. Então você tem que estar ali olhando. Qualquer porcento faz diferença. Faz diferença qualquer porcento. E eu acho que é o velho ditado, né? O olho do dono que engorda o gado. E é legal você falar isso, que uma coisa que eu sempre converso com o pessoal do ramo de food, até de outros ramos, é que ninguém profissionaliza o negócio que dá dinheiro sem profissionalizar, né? Então o cara não estava preocupado com aquele pequeno desperdício, a taxa de desperdício, às vezes o CMV do produto, e tava rodando. Por quê? Cara, tanto dinheiro sobrando que, pô, tá de boa. Quando o negócio começa a ficar mais competitivo, o jogo muda. E você tem que melhorar a tua entrega, tem que melhorar os teus processos e tem que melhorar o teu produto. Porque senão, tu tá fora. Uma das coisas que você estava falando foi da modernização da sua linha de montagem. E depois você falou do turnover dos franqueados. Mas como foi para você esse processo de crescimento nessa parte relacionado ao funcionário? Como é que você explicou pro cara que fazia 20 hambúrgueres que agora ele tinha que fritar 200? Como é que foi isso? Você teve que trazer treinamento, veio consultor, você, não, pô, você realmente capitaneou esse processo, você s- procurou ajuda? Como é que funciona? Porque a gente vê o pessoal passando por isso também. Fala, cara, cresci. E aí, pra quem eu ligo? Hoje tem Bia, beleza, mas antes não tinha Bia, né? Então, como é que foi esse processo? Explica um pouquinho pra gente. Eu acho que é um pouco de implementação de cultura, na verdade. Hoje, o que a gente fez? A gente trouxe pessoas capacitadas, não só de mercado, mas que já tinham a vivência da nossa marca, que estavam desde o começo, e barriga no balcão. Foi ali para o chão poder retreinar e mostrar que todos tinham capacidade, mas que se eles se doassem um pouquinho a mais, talvez eles se trabalhassem menos. Porque com a automatização, com a vinda da automatização para dentro das lojas, teoricamente, se eles trabalharem certo, eles diminuem o trabalho deles. A gente hoje trouxe estufa, trouxe uma condimentadora que facilita. Então a gente trouxe equipamentos ali que modernizaram a operação dele e conseguiram fazer o funcionário dele, que antes era muito manual, eles conseguirem render mais. Isso faz muita diferença, essa questão do equipamento, assim, até mesmo para despacho mais rápido, né? A gente fala muito, e nas mentorias eu falo muito isso. Quer vender mais, entrega mais rápido.
E pra entregar mais rápido, cara, você não vai conseguir fazer um funcionário sozinho fazer 400 hambúrgueres de uma vez. Então, cara, condimentadora, conservadora de proteína, seladora, todos são equipamentos que ajudam muito. E eu ainda vejo muita resistência no cara que tá começando em investir em equipamento, porque ele acha, cara, não vai dar, vai ser um investimento que eu não consigo fazer, meus funcionários dão conta aqui. Que recado que você pode dar pra essa galera que tá tipo assim, pô, não, equipamento não vale a pena, é muito caro. Porque eu consigo mostrar na conta, assim, pro cara, tipo, o equipamento no longo prazo vai valer mais a pena do que você levar o teu funcionário à exaustão fazendo 400 hambúrgueres de uma vez. Ô, Bia, eu já tive esse pensamento, tá, no começo. Ah, pô, vou investir num equipamento melhor porque não faz sentido, é muito caro. Mas quando você faz a conta de hora homem, faz total diferença. Total diferença. Hoje você bota uma mantenedora, uma seladora, você acaba diminuindo tua hora homem, porque você, às vezes, infelizmente, tira um funcionário, você diminui o teu quadro e consegue otimizar a tua operação. Hoje é muito importante investir em tecnologia, investir em automatização, porque eu não digo nem que é o futuro, é o presente. E com isso a gente consegue melhorar e muito as margens. Hoje você economiza no futuro. Você investe hoje num produto de alta qualidade, num produto maior. Só que se você botar na ponta do lápis o que você economiza no dia a dia, no mês a mês, pô, esquece. No final das contas, você economizou demais. O Thiago estava falando sobre essa questão do mercado, né? Ficando cada vez mais competitivo, que você tem que melhorar a entrega, melhorar o produto, melhorar tudo da sua loja, não dá para tirar o olho de nada ali. E você fala muito isso, né? Que o burguês não te entrega só um hambúrguer, que te entrega uma experiência, que a gente está vivendo um momento que hambúrguer bom, muita gente está fazendo. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre esse conceito que vocês têm. Então, esse é um conceito que a gente já pensava lá atrás, porque eu sou fã de hambúrguer. Eu, modéstia à parte, eu como sempre hambúrguer e como de todos os concorrentes. Eu não digo que eu tenho concorrente é ruim, concorrente. Não, eu como sempre dos concorrentes porque a gente tem que fazer essa troca mesmo. Eu me dou bem com todos os meus concorrentes, não tenho problema nenhum com eles. Então, essa troca é sempre bacana. E hambúrguer, todo mundo faz bem. Hambúrguer é uma coisa que está enraizada aqui. Então, todo mundo faz um hambúrguer bom. Seja ele na periferia, na Zona Sul, qualquer lugar faz um hambúrguer bom. Só que eu acho que o que faz as coisas mudarem são os diferenciais. E o burguês, o que que a gente pesa no burguês? Não é apenas um hambúrguer bom, é um serviço de qualidade. A ideia do burguês era trazer uma experiência que o cliente teria no restaurante na sua casa, tendo um produto bom, mas um serviço de qualidade. É uma entrega rápida, o produto chegar quentinho. No começo a gente ainda entregava, muito no começo, né? A gente fazia com luva, tinha as luvinhas do burguês, que era pra pessoa não sujar a mão, acabou que por questão de meio ambiente, tudo, a gente resolveu tirar, mas era pro cliente sentir a sensação de como se ele estivesse comendo num restaurante, num lugar, em qualquer lugar. Era isso. O burguês, a gente falava que o burguês ele é feito para você em qualquer lugar, então qualquer lugar era tempo de pedir burguês. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que quando começou o Covid, vocês já tinham essa natureza no seu DNA de ser de entrega, de delivery. Mas qual foi a grande sacada de marketing que vocês tiveram para quintuplicar a venda de vocês num período de tão curto? Então, Thiago, eu não acredito que foi sacada, não foi nada mirabolante. Eu acredito, na verdade, é que enquanto as pessoas olhavam só para o presencial, se você pegar até o próprio iFood, antes da pandemia, o iFood não era o que é hoje. Então, assim, as pessoas eram focadas em sair para comer e tudo. Os restaurantes, eles chamavam o público para o balcão. E aí, a gente não. Como a gente queria mostrar um diferencial, trazer a experiência do restaurante para dentro da sua casa, então eu acredito que a gente simplesmente largou na frente. E no delivery, até você adequar a tua operação no delivery para você ter uma entrega de qualidade, um serviço bom, isso demora tempo, não é de um dia para noite. Até você implementar a cultura do delivery no teu restaurante, é tempo e é custoso, porque é treinamento, é todo um processo. Então eu acredito que a gente explodiu porque a gente já tinha essa cultura. Essa cultura já estava enraizada na gente. Então a gente surgiu, quintuplicou porque a gente largou na frente de todo mundo. Isso é muito real, tá? A gente lá no bar era só salão. Do nada, delivery. Cara, foi horrível. Foi muito ruim, porque a galera que toca operação de salão, do nada instalou, do dia pra noite você tem que fazer delivery, é muito difícil. Então, cara, concordo 100% com você. A gente sofreu muito, tá? Cara, foi muito difícil. Operar delivery é muito difícil.
E eu queria entrar um pouco mais nesse assunto de, cara, você conseguiu quintuplicar as vendas muito rápido, mas o burguês se manteve mesmo assim, né? Porque a gente vê muita gente que, cara, estourou e aí veio no hype, depois às vezes até desaparece. Uma marca tão consolidada como a de vocês, qual é a fórmula, assim? Não sei se dá pra você falar, cara, não existe fórmula mágica, mas quais foram as boas práticas pra vocês conseguirem se manter no sucesso até hoje? Eu não diria que eu diria que não existe fórmula mágica, é o que você falou, mas o que existe é cultura. A gente investiu em cultura do funcionário. Hoje, as pessoas que trabalham no burguês, elas gostam de trabalhar no burguês. Tem a cultura ali de gostar. Então, quando a gente tem pessoas que vestem a camisa e trabalham de forma que elas gostem, que sintam prazer de trabalhar lá, eu acho que melhora todo o processo. Eu acho que elas vestem a camisa como se fosse delas, e na verdade é delas. O que a gente passa para ela é que a cultura, a marca é de vocês. A marca não é do Felipe, não é do Gabriel, não é do Rafael. A marca é de vocês. Então é isso que a gente tenta passar para os funcionários para que eles tenham aquilo como deles, para eles poderem fazer o melhor e entregar o melhor serviço para os clientes. Boa. E como é que foi esse movimento de incorporar outras marcas? Porque antes era só burguês, né? E aí, como é que foi esse processo de criar novas marcas, trazer outras marcas e ter esse ecossistema que vocês têm hoje? Então, quando foi 2021 ali, ainda meio pandemia, a gente teve a ideia de fundar, e aí juntou nós quatro, que somos quatro sócios, fundamos o Grupo Burguês. E a gente começou a olhar o mercado. O que que a gente pode fazer? A gente é bom com hambúrguer. Acho que hambúrguer a gente já mostrou que a gente é bom. Então vamos começar a pensar alguma outra marca. E aí veio o Estouro, que na verdade o Estouro, ele é antes do Burguês. O Estouro foi criado um pouquinho antes do Burguês. O Burguês foi criado em 2017 pelo meu sócio, Gabriel. E o estouro veio um pouquinho antes, acredito que 2015, mais ou menos, pelo irmão do meu sócio, que é o Yasser Regis, que é um chefe aí que o pessoal deve conhecer, bem famoso. E aí, quando foi 2021, a gente teve a ideia de incorporar o estouro. O Yasser, na época, ele estava muito na pegada de rei da chapa. Ele não tinha loja física na época, quando a gente conversou com ele. E a gente resolveu expandir. Trouxemos o estouro veio e foi sucesso, porque o hambúrguer do estouro é sucesso. É muito O, bom. o hambúrguer do estouro, não me leve a mal, mas é um dos melhores que eu já comi na minha vida. Uhum. É muito bom. E com isso a gente começou a ter um olhar pro mercado. Quando o estouro deu certo, a gente falou: ah, o estouro deu certo. Então a gente é capaz de fazer alguns outros M&As para a gente conseguir aumentar nosso ecossistema. E aí a gente teve a criação do Fornês. A gente teve a criação do Fornês, que é pizzaria. E mais pra frente a gente incorporou o Seu Vidal, que era muito famoso pelas festas e tudo. A gente falou, pô, é muito famoso pelas festas, tem duas lojas e tal, vamos. E também deu super certo, graças a Deus. Cara, essa observação sobre o estouro, gente, é real. Porque eu não sei se a galera que tá assistindo é aqui do Rio ou se era acostumada a ir nesses eventos. Mas assim, onde tinha estouro, tipo, o Yasser vai fazer um evento Rei da Chapa, sei lá, no Bento Bar na Tijuca. Era tipo assim, tomava a rua inteira, era absurdo. Aí eu tinha certeza que aquilo, quando, sei lá, quando ele tivesse uma loja, ia bombar. E aí foi pro delivery. Não tem outra, de fato, é muito bom. É muito legal trazer aqui pro podcast gente que a gente é fã, porque, tipo assim, é ver a pessoa, cara, uma pessoa de verdade fez coisas de fato de verdade. E, cara, burguês, eu sou fãzaça, estouro também. É muito legal, Pô, cara. tem muita coisa, né, cara? E É. eu fico pensando, o pessoal que assiste, que tá começando uma hamburgueria, né? Deve ter várias perguntas que gostaria de fazer, porque, pô, é ouvir um professorzaço, né? Pô, a pessoa que já fez aquilo que ela quer fazer e deu certo, é um dos melhores lugares para você tirar um bom conselho. Então, eis as minhas perguntas agora, né? Para tentar apreciar esse nosso seguidor, essa nossa pessoa que nos assiste, que é. Cara, eu queria trazer algumas coisas, tipo, quais os erros mais comuns que você vê nos novos empreendedores de food, de hamburgueria, que você falaria para eles evitarem que esse tipo de erro realmente mata o negócio? Eu diria, são muitos erros que todo mundo comete, é normal. E eu acredito que todos os meus erros me trouxeram onde eu tô hoje. Então, assim, eu não me arrependo de nenhum deles. Se eu pudesse repetir todos, eu talvez repetiria todos, porque eles me forjaram para ser quem sou eu, quem sou hoje. Mas o pessoal economiza muito em mão de obra. Pessoal quer tudo economizar. Ah, não, eu boto menos um funcionário porque minha margem tá ali, eu vou ajustar e tal. Eu não vou comprar esse equipamento aqui porque esse equipamento
é muito caro. Ah, eu não vou aumentar a minha variedade no cardápio, porque eu vou ter mais SKUs e aí vou ter mais grana que eu vou ter que alocar. Então, eu acredito que o fundamental, antes de qualquer coisa, é criar um bom nome. Eu acredito que o nome faz grande parte do negócio, a criação de um nome, criar um bom produto e criar um bom serviço. Mas fora isso, você ter diferenciais, porque produto todo mundo faz. Produto bom, a maioria das pessoas faz, todo mundo tem um produto bom, mas você criar diferenciais dele. E o que que eu peguei? Na minha época, o que que a gente pegou de diferencial? A gente tinha um bom produto e falou, vamos, o que que a gente pode fazer de diferente da hamburgueria vizinha? Ah, vamos criar os molhos. E aí a gente criou os molhos. Hoje, na verdade, acredito que até hoje, desde o início, os nossos molhos são famosos. Você tem aí a maionese de ervas, que é a tão famosa, o aioli, você tem a maionese de bacon. E acredito que a partir daí, muitas outras hamburguerias começaram a também botar maionese de erva, maionese de bacon. A gente acredito que foi um dos pioneiros aí nessa questão dos molhos, até muito pela questão do Yasser. Yasser é um gênio. Eu entendo você falar isso de, poxa, tem que pensar em tudo, pensar em produto, em investir em equipamento, em maquinário. Só que a realidade do brasileiro, às vezes, é começar com uma grana curta para fazer um negócio. Então vamos imaginar uma situação um pouquinho diferente. Vamos imaginar que eu tenha. Vamos botar um bom orçamento, R$ 100.000. Eu consegui uma linha de crédito. Às vezes a galera, pô, foi demitida, pega o FGTS para fazer o seu negócio, vai fazer o seu sonho, monta hamburgueria. E aí? Começa por onde? Então, eu começaria hoje, se me desse R$ 100.000, eu fosse começar, eu começaria por um bom produto, lógico, mas por um design atrativo de cardápio. Eu acho que hoje em dia o cardápio, ele te vende muito, porque nos aplicativos você entrar aí, iFood, você tem infinidade de restaurantes e você não tá ali no dia a dia, você não consegue enxergar ali qual é o produto que você vai receber. Então, acredito que você investir em cardápio seria o grande diferencial para você atrair o cliente para você. Então, eu investiria em tecnologia, eu investiria em cardápio, organização de cardápio, e lógico, o produto não pode faltar um bom produto. Eu quero até botar eu sei que você é mais, assim, voltado para o delivery, mas eu quero muito a sua opinião sobre totem de atendimento. Porque a gente tá vendo um movimento aí de hamburguerias, principalmente, que tem salão colocando totem de atendimento. E aí a gente tem, por um lado, a falta da humanização do atendente, mas por outro, a gente tem a garantia de que o nosso atendente vai sugerir uma batata, por exemplo. Vai tentar aumentar o ticket médio. Tem mais uma Fala. vantagenzinha aí, tá? Tem vantagens tributárias, tá? Porque quando você usa tecnologia, você abaixa certos tributos. Então, Ó. para o pessoal que está no lucro real, vale a pena. Não é porque o pessoal está preocupado com, quero a fila correr bem no mercado que estão botando esses totens, não. Isso é planejamento tributário, tá? Depois a gente até pode abrir esse parênteses, que é um parênteses Interessante. longo. Porque, Mas pra galera que tá no Simples Nacional não faz tanta diferença, não. pô, Mas bom realmente isso. fica nesses dois pontos aí. Porque, assim, você tem o grupo que fala, não, eu quero uma pessoa, até o cliente mesmo, pô, eu não quero totem, eu quero falar com uma pessoa. E ao mesmo tempo você tem uma galera que busca, assim, focar em tecnologia. Eu tô vendo um movimento muito grande, assim, de hamburgueria com salão e botando totem pra agilizar, enfim, de repente por outros motivos também. Mas qual a sua opinião sobre isso, os prós e contras? Então, a pergunta é muito boa, Bia, porque são dois mundos diferentes, né? O delivery e o balcão. E acaba que balcão, eu também tenho o balcão. E hoje o balcão, quando eu encontrei o balcão, né? Até contando um pouco rápido assim a nossa história, Já era a minha próxima pergunta, já vou então tá entrar tudo então certo. na sua próxima pergunta. O balcão, e aí depois eu vou responder sua pergunta. Em outubro do ano passado, eu estava até viajando e eu tenho na loja de Copacabana, do Arpoador ali, na verdade, o Burguês, e do lado tinha um estabelecimento que só vivia lotado, só vivia lotado. E sempre me chamou atenção, mas eu achei que era mais um chinês que vendia salgado, enfim, eu achei que era algo assim do tipo. E nunca dei muita bola. E só que o proprietário das lojas era o mesmo proprietário das duas lojas, da minha e do balcão. E o proprietário é um senhorzinho muito gente boa. E assim, eu geralmente eu gosto muito de conversar. Então eu sou muito bom com pessoas. E o senhorzinho na minha viagem começou a me ligar, me ligar, me ligar.
pô, Felipe, me ajuda, eu tenho um inquilino lá, ele tá precisando de ajuda, ele tá precisando escalar um negócio dele e tal, não sei o quê. Aí eu falei, seu Marcos, eu vou atender ele. Mas eu atendi, não talvez acreditando muito que ele poderia vingar, mas para ajudar o senhor. E aí comecei a atender o telefone desse dono do balcão, que é um israelense que criou. E comecei a atender ele e marquei na minha volta de ir lá. Cara, quando eu fui lá, eu fiquei maravilhado. Primeiro que a comida era fantástica. É excepcional a E comida quando lá. eu cheguei lá, tinha uma infinidade de pessoas em pé, esperando pagar no caixa, o caixa lotado, a fila ia do outro lado da rua, esperando para pagar o pedido, e mais uma fila esperando para pegar o pedido. Então eu já fiquei doido com isso. Eu falei, cara, é outro mundo. E como era um momento onde o burguês estava muito estruturado, onde a gente tinha trago profissionais de mercado para tocar e a gente só estava na parte do conselho, eu sou muito movido a desafios. Eu falei, cara, é um mercado que eu quero cair de cabeça porque eu acho que eu tenho a somar. E nisso eu entrei pro balcão, negociei, comprei parte do balcão, fiz sociedade com esse israelense, que é meu sócio, e a gente começou a trocar ideia, operar, e aí eu trouxe minha experiência não só no delivery, porque eu implementei uma parte do delivery, mas aí vem a sacada. O iFood já vinha me oferecendo muito tempo o totem de autoatendimento. E era uma coisa que para mim ali não fazia muito sentido, porque eu não tinha operações que tinham presencial, mas que assim que eu entrei no balcão foi a primeira sacada que eu tive. Eu falei, uma fila gigante. E quando você tem um atendimento muito humano, você acaba atrasando, é um troco que você pega, então é mais difícil. E hoje o dia, se você pegar o pagamento, eu diria que 70, 80% do pagamento de tudo que é restaurante não é dinheiro, é cartão. Cartão, Pix, é o que o pessoal paga hoje, é os meios de pagamento. E acabou que a primeira ideia que eu tive no balcão foi essa. Falei, cara, vamos implementar o totem. E aí eu liguei pro iFood, vamos implementar o totem, usei meu relacionamento com o iFood, implementei o totem e foi um sucesso, tá? Eu abri aqui pra você, em 2 meses eu dobrei o faturamento que o balcão tinha. O balcão, ele faturava na casa de 200 mil, posso abrir aqui, o do arpoador, e não era porque não tinha capacidade de faturar mais. Não, minto, ele não tinha capacidade de faturar mais porque não era automatizado, era só com pessoas. E aí que eu fiz? Com o totem de autoatendimento, em 2 meses a gente dobrou o nosso faturamento. Dobrou. A gente não demitiu a menina do caixa. Antes que o pessoal pergunte, mas a menina do caixa demitiu? Não, a gente realocou ela, a menina do caixa. A gente dobrou nosso faturamento. E aí veio a sacada de começar a automatizar realmente tudo. Hoje, até no burguês, as lojas que estão presenciais, a gente tem automatizado e botando o totem de autoatendimento, porque eu acho que é extremamente importante. Até porque quando você pega o totem de autoatendimento, e seja ele totem, ou seja ele que eu já vi em algumas hamburguerias, que é o tabletzinho que fica em cima da mesa, ele fica o tempo todo, você tá ali, facilidade, você autossugestivo, você clica, você não tem. Porque quando você tá numa fila, eu acredito, você tem um monte de gente atrás, você se sente pressionado aí logo. Então você fica olhando, às vezes você fica pensando no cardápio e tem um monte de gente esperando. Aí daqui a pouco você escuta uma gracinha. Pô, que demora, que não sei o quê. E quando você tem um tablet ou você tá na frente de um totem ali, você já tem as figuras, você já tem os nomes ali, automaticamente você vai pedindo, vai ser algo mais natural. E acaba que você, no restaurante, você aumenta o ticket médio, porque você tá o tempo todo sugerindo novas coisas. Você melhora a tua eficiência e você ainda diminui teu custo operacional. Isso que você falou é bem legal, das sugestões. Que uma das coisas que a Bia já conversou comigo quando ela ajuda a treinar o pessoal que faz atendimento de salão é justamente ofertar mais produtos. Pô, a pessoa vai embora, cafezinho sobremesa. Pô, a pessoa quer uma dica de um prato que dê para mais de uma pessoa, um prato que dê experiências diferentes. Pô, começa com uma entrada. Então, quando você faz isso, você coloca o totem, você tá botando um super funcionário, super treinado, em fazer super vendas. Cara, e é muito isso, porque assim, o argumento é, o totem não vai esquecer de oferecer a mais, sabe? Tipo assim, ele Nunca! não vai esquecer, já vai estar lá automatizado, e o funcionário, pode ser que ele esqueça, de fato, mas o totem não vai esquecer, então a chance de aumentar o ticket médio é de fato muito maior.
Pô, e isso é legal pra caramba, porque você realmente, o que que acontece? A gente falou, a margem do restaurante tá cada vez menor. Então, se você não gera essa oferta, que às vezes a pessoa vai querer, pô, às vezes você tá num restaurante que você não conhece. Pô, o carro-chefe da casa é esse. E essa entrada aqui, ela é super conhecida por causa disso aqui. Não deixa de comer entrada. Cara, eu tô ali pra ter uma experiência, né? A gente compra experiência hoje. Então eu vou comprar. Porque é uma diferença, às vezes, de R$ 30, R$ 40, que vai fazer toda a diferença na venda de 300 refeições, 400 refeições. Mas não vai fazer diferença para mim, consumidor. Então, vou comprar. E isso vai fazer com que você tenha mais lucro com menos pessoas. E isso faz toda a diferença no jogo, né, Bia? Verdade. Não sei se eu fui um bom aluno aqui. Foi, aprendeu Fui, bem. aprendi. Aprendeu bem. Nota 10? Nota 10. Com certeza. É, E isso é esse atendimento autossugestivo já não é de hoje. Se você pegar posto de gasolina, você já tinha ali as balinhas ali na frente. É mais ou menos isso, só que boa. você trazendo isso para a realidade virtual. É o tempo todo você pega o próprio iFood. Você entra no cardápio do iFood, você tá lá fazendo o teu pedido. Ele todo tempo ele tá te sugerindo alguma coisa. Você pede um hambúrguer, aí depois ele te pergunta: "Quer uma batata?" Você quer a batata. Quer adicionar um Ma- molho? Você adiciona o Maionese molho. extra. Quer uma Coca-Cola? Você adiciona a Coca-Cola. E é o tempo todo isso. Então, assim, o Totem eu acho que veio trazer a realidade que já existia de sugerir pra automatização. E diminui o risco também trabalhista, né? Problema com turnover. Tem outras coisas que você consegue melhorar com isso da aplicação da tecnologia que são legais que entram até na seara jurídica. Porque, além da vantagem tributária que eu falei para vocês, tem também a própria questão de que quanto maior é a sua operação, maior é o número de funcionários. E o custo trabalhista as pessoas não costumam colocar numa linha. Porque, pô, quando você continua com a pessoa, a cada mês que ela fica mais cara, você manda embora. Esse é o problema número um. Dois, se você não gostar do funcionário, você tem que pagar a rescisão do funcionário. Problema número três, quando você precisa dos extras. Os extras são a maior loucura que eu já vi dos restaurantes. É um problema em todos. Em todos. Ah, a legislação tem um contrato intermitente, maravilhoso, no texto. Só que, cara, o cara não quer. Ele quer fazer extra. Ele quer ganhar como extra. E tá tudo bem, a escolha é dele. Só que você tá com pouca segurança nisso. Então você tem uma série de problemas que você diminui o risco na hora de você fazer uma operação. Uma operação hoje de um restaurante que você consiga. Que hamburgueria não dá, mas, por exemplo, uma cafeteria, a gente conhece exemplos de cafeteria que tem um funcionário. Porque na legislação você não pode acumular o cara que atende com o cara que vai receber o pagamento. Beleza. É o que eles fazem, só tu atende pagamento. O cara não pode receber dinheiro, só trata de pagamento. As demais funções ele faz, então ele consegue rodar de vezes com um funcionário. A franquia. Aí o custo trabalhista vai lá para baixo. Então, uma dica que eu dou para quem quer começar e tá com medo de risco, cara, para mim o maior risco que o empresário do food tem é gente. Por causa do turnover. É gente. Eu gostaria de falar outras coisas, mas cara. Porque o funcionário, ele é um funcionário que não é um funcionário tão bem pago. Então, ele é um funcionário que, às vezes, por um aumento de 10%, 15%, 20%, que é pouco dinheiro, vai trocar de restaurante. Às vezes, não veste a camisa se não investir em cultura. Por isso, quando você falou de cultura, eu achei legal. Eu queria até que você falasse mais o que é cultura pra você. Que vou terminar o que eu tô falando, depois vou fazer essa pergunta. Porque as pessoas têm que comprar o projeto, né? Porque, cara, dinheiro. Pô, o cara tá atendendo bem. Pô, eu sei que ele ficou entre os 10 melhores garçons do Rio de Janeiro. Eu não vou puxar? Por que eu não vou puxar? Agora, por que ele não vai sair? A cultura, ela entra um pouco aí, né? Porque a cultura, eu acho que é uma coisa que o pessoal fala muito, né? É igual missão, visão, valores. É uma parada que meio que poluiu com o tempo. Não, se você vai montar um negócio, você tem que ser missão, visão, valores. Você tem que ter foco no cliente. Como é que a gente atende bem o cliente? O que eu ofereço ao cliente? Agora, por que a minha equipe está engajada em oferecer isso ao cliente? Para mim, a cultura vem daí. Por que minha equipe está com sangue no olho para entregar aquilo que a gente quer? A cultura daí. E eu queria entender um pouquinho para você o que é cultura. Então, cultura, o que a gente tem de cultura não só no burguês como no balcão? A gente procura investir nos colaboradores. Porque muitos empresários, eles contratam ali o colaborador e ele não quer saber se o colaborador ele tá bem em casa, se tem problema com o filho, com a mulher.
e a gente procura investir em pessoas. Como? A gente costuma plano de saúde, a gente costuma ajudar com cesta básica, a gente costuma fazer um atendimento mais personalizado ali do RH em uma psicóloga, de vez em quando conversar com os funcionários, ter um trato melhor de um supervisor, puxar o funcionário e explicar para ele o porquê você não, ele não, a gente não costuma chamar atenção na frente dos outros funcionários. Quando a gente elogia na frente. Quando a gente chama atenção é no canto. Porque aí você não joga pro funcionário, porque o funcionário às vezes fica com raiva. Você reprime ele ali, pô, tá errado, tá fazendo aqui assim. E aí, automaticamente, você acha que fez um bom negócio com o funcionário, não, agora ele vai entender. Não, na verdade, você estragou tudo, porque ele agora vai ficar, se sentiu reprimido, o pessoal olhando pra ele que ele fez errado. E, na verdade, ao contrário, se você pega o funcionário que ele errou, você chama ele no canto e você reprime ele no canto, pô, você errou, faz assim é melhor, essa é a cultura, faz assim, esse é o processo. Quando ele volta para a operação, ele não só volta melhor, porque ele viu que ao invés de você chamar atenção na frente de todo mundo, você puxou ele no canto. E a gente também costuma elogiar as pessoas, porque quem é que não gosta de ser elogiado? Então, quando o funcionário, a gente tem um prêmio lá de melhor funcionário do mês, aniversário do mês, a gente faz todo mundo aniversário do mês. A gente procura fazer algumas brincadeiras que eles se sintam em casa, porque na verdade o funcionário, e isso é em qualquer profissão, às vezes passa mais tempo na empresa do que em casa. Acaba que eles ali fazem uma família, é a família. Porque o maior tempo deles, eles estão ali. Porque quando chega em casa, o tempo é curto, porque vai dormir, vai fazer alguma coisa, então eles passam mais tempo na tua empresa. Então, se eles não sentirem aquilo ali, um ambiente propício para eles estarem felizes, satisfeitos e rendendo, quem vai sofrer na ponta é o teu cliente. O teu cliente vai sofrer na ponta. Então, assim, a ideia é ter funcionários felizes e satisfeitos de trabalharem na tua empresa para que eles consigam render para entregar um bom serviço para o teu cliente. Eu tenho 2 pontos para falar sobre isso. Um, aproveitando que temos um advogado aqui, para falar sobre a psicóloga, porque tem legislação nova sobre isso, né. Tem uma En NR aí chegando, então galera. fala um pouco sobre isso, sobre essa assistência, e depois eu vou entrar num outro ponto aqui que é importante também. Tá, eu vou passar bem um passando que hoje o foco aqui é o nosso querido convidado. Mas vai ser obrigatório a gente ter acompanhamento psicológico dentro das empresas. Eu ainda não sei como eles vão fazer isso, não sei como eles vão cobrar isso. Uhum. Ainda tá um pouco na penumbra como vai ser feito, mas vai ser obrigatório. Qualquer empresa, tá? Até as pessoas, por exemplo, o escritório de advocacia não tem CLT, tem associado. A gente vai ser obrigado também. Vai ser um desafio novo, que eu acho super legal, mas vai ser um desafio, porque é mais uma linha de custo. É mais um upsell que a gente tem que fazer É. para garantir que a conta vai fechar. Não, e é super interessante que eles já fornecem isso, né, então vocês já É, estão adiantados. mais uma vez, né? É a É, segunda vez já que estão já à estão. frente. O outro ponto que eu queria entrar, que você estava falando, assim, muito sobre liderança e gerir melhor as pessoas, e aí tem uma frase que é muito boa do livro do Paulo Camargo, que é, do livro dele, que o nome é esse, seja o líder que você gostaria de ter como chefe. Então eu acho que você vai muito nessa linha. E uma coisa, cara, super interessante aqui que a gente pode falar, é como que foi esse processo de liderar tantas pessoas e como foi conciliar essa questão com dentro de casa? A divisão de empreendedor e família e, cara, a pessoa que tá lá presente para os funcionários e para a família também. Como é que foi, ter que dividir tudo todo o seu tempo nesses 2? Essa frase é muito boa, realmente. E eu acho que você só consegue liderar pessoas quando você é o espelho para elas. E você só consegue ser o espelho se você já tiver vivido aquilo. E eu acredito que eu passei um pouco por isso, porque eu no dia a dia eu estava sempre presente. Eu era o gerente, eu era o chapeiro, eu era o cara que entregava. No começo, na primeira loja, eu cheguei a ser o entregador. Entendeu? Eu cheguei a ser o gerente. Então, eu acredito que eu passei por todas as posições ali e estava muito no dia a dia do time. Então, na verdade, o time me enxergava como mais um. Então, fica mais fácil de você liderar um time quando ele não te enxerga como o almofadia, o empresário que está ali vendo eu trabalhar, me ferrar por ele e ele botando dinheiro no bolso e eu recebendo um salário às vezes baixo. Não, quando você vive no dia a dia, você coloca a mão na massa, o próprio funcionário te enxerga de outro jeito. Ele enxerga que se você chegou onde você chegou, é porque você passou
por determinadas situações que talvez nem ele conseguiria passar. Eu acho que é muito por esse caminho. E acaba que isso fica muita correria. Eu tenho 2 filhos hoje, eu tenho o Arthur de 5 anos, amor da minha vida, a Maria Eduarda, que é minha princesa de 2 anos, que são a razão da minha vida e a razão por eu escolher empreender, porque empreender eu sabia que era o melhor caminho para eu conseguir dar uma qualidade de vida melhor para minha família. Eu não vim de família rica, eu não vim de família de eu não sou herdeiro, eu tinha um pai que realmente ele era aposentado numa boa empresa, só que ele tinha ali o dia a dia pra gente, nunca faltou nada, com certeza, a gente viajava quando dava, mas eu queria mais. Eu queria poder dar um estudo melhor para os meus filhos, eu queria poder viajar, levar eles para conhecer outros países, e eu enxergava que quando eu tivesse filho, o melhor caminho seria eu investir no meu negócio, ter meu próprio negócio. E foi aí que foi a criação de tudo. E hoje minha esposa, ela entende muito bem isso. Esse tempo que às vezes que eu não tenho, eu chego tarde em casa, eu tenho que me dividir entre balcão, entre burguês, entre outros projetos mais pra frente que eu vou anunciar. Então eu tenho que me dividir, mas sempre no final do dia eu procuro estar com eles, dar uma brincada. Eu tenho uma rotina em casa que eu sempre levo eles pra escola. Então, assim, é lei. Eu acordo, eu dou café da manhã pra eles, eu brinco um pouquinho ali com eles quando dá, levo eles pra escola e procuro quando eu chego no final do dia, quando dá também, não é sempre que dá, mas tirar pelo menos nem que seja meia horinha para poder me desligar ali e ficar com eles. E lógico, nos momentos que eu consigo realmente me desligar, que é de repente numa viagem, eu procuro um pouco me desligar de telefone. Às vezes que é difícil, que a gente que é empresário sabe que o tempo todo o telefone toca, é um problema de uma loja, é um problema de alguma coisa, mas eu procuro, quando eu estou com eles, tentar me desligar para poder dar atenção, porque são fases que não passam, né? A gente, não sei se vocês têm filho, mas cada flash é uma novidade, é uma coisa nova, é um aprendizado, e eu acabo que eles são a minha maior motivação. Eu digo hoje que a minha família, minha esposa, meus filhos são a minha maior motivação. Eles são o real sentido de tudo para mim. Eu hoje, se eu busco novos negócios, eu busco crescer, é porque eles me ensinam isso todo dia. Eles me motivam a estar cada vez crescendo, cada vez buscando novos negócios para poder melhorar a qualidade de vida para eles. Cara, uma coisa muito interessante é o que você falou, às vezes não dá pra gente se desligar, assim, quem é empresário, quem tá assistindo sabe isso. É da pessoa perguntar: "Bia, quantas horas você trabalha por dia?" Eu falo: "Enquanto eu tô acordada". E é muito isso, assim, a gente cara, enquanto a gente tá acordado, a gente tá pensando no negócio. Você tem algumas dicas práticas, assim, coisinhas que você faz que você consegue dar uma desligada, assim, talvez não ficar tão perto do celular? Eu, por exemplo, tenho 2 celulares, isso já me ajuda. Porque aí dias específicos, sei lá, tô de férias, eu consigo ficar mais com um celular só. Tem, cara, algumas rotinas que você faça que consiga desligar um pouquinho da chave de empresário? Então é muito difícil. E eu confesso que de vez em quando eu tomo muito esporro da minha esposa. Ela é uma das que mais briga comigo. Felipe, se desliga. Então, assim, o que eu busco fazer para tentar amenizar isso é realmente ficar um pouco longe do telefone. É na hora que vou jogar um futebol com meu filho, deixar o telefone um pouco de lado. É na hora que for levar eles para a escola, eu não pegar o telefone, pego só depois que deixo eles. É tentar de alguma maneira me inserir no dia a dia deles, onde que eu consiga, pelo menos que seja meia hora, uma hora, que eu consiga me inserir no dia a dia deles, na hora que eu tô com eles, deixar o telefone um pouco longe, porque isso realmente é muito complicado para o empresário. E eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade nisso. Eu sou aquela pessoa que quando abre o telefone, eu não consigo ver as notificações. Eu sou aquela pessoa que fico tirando as notificações, entro nas conversas ali, eu tenho que responder todo mundo. Eu não consigo dormir se eu não responder todo mundo no telefone. Eu tenho muito esse estoque, eu tenho esse toque, é bizarro. Mas eu procuro, pelo menos quando eu tô ali com eles, deixar o telefone um pouco longe, porque senão a gente não para. O telefone não para e a gente não consegue dar atenção. E acaba que, no final das contas, daqui a uns anos, hoje eles não sentem muito isso, mas daqui a uns anos, com certeza, a gente vai sentir por não ter passado o momento com eles. Bonito ouvir isso, né, cara? Porque realmente dá pra distrair, né? O trabalho, se você piscar, passou 5 anos. Piscou 2 vezes, caraca, 20. E Então tem que tomar um cuidado muito grande pra poder manter esse equilíbrio, né? eu acho que a gente ainda sente, eh, o impacto ainda maior, porque a gente gosta muito do que faz.
principalmente assim, quem empreende na gastronomia, você empreende e gosta muito, porque não é possível que alguém escolha isso sem gostar muito. Bia, até te cortando, mas isso é uma loucura, porque quando eu durmo, eu sou meio maluco com isso. Quando eu durmo, eu fico pensando o que eu posso fazer de novo, desafio. E foi assim que surgiu até a O questão do balcão, né? balcão, porque eu já tava assim, o burguês rodava sozinho, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente. O que que eu vou fazer? Aí você começa a pensar, o que que eu sei fazer? Pô, o que eu sei fazer que eu gosto é restaurante, é negócio no food, é isso. E aí você começa a deitar a cabeça no travesseiro, em vez de você dormir, você fica pensando, pô, vou abrir isso. Cara, se eu fizer isso, pô, aquele concorrente teve essa sacada, cara, se eu fizer isso, eu acho que dá certo. E você fica o tempo todo, tua mente trabalha 24 horas nisso. É bizarro. E se você não tiver esse tato de você realmente se desligar e se desligar, não adianta falar, ah, não vou atender. O telefone tocou no bolso é horrível. É deixar o telefone longe mesmo e tentar viver ali o momento, porque passa. E passa muito rápido. E, cara, a nível de futuro, né? A gente tá falando aqui do tempo. Cara, o tempo passa rápido e projetos e dormir pensando nisso, cara, eu deito com a cabeça no travesseiro, eu fico assim também, sabia? Mas é muito maneiro, eu acho que é muito gratificante trabalhar com gastronomia, porque trabalhar com gastronomia é servir, né? E, pô, eu acho incrível, assim, ler cada avaliação, ver como a gente gera impacto na vida das pessoas, dos franqueados, dos funcionários. Acho, pô, incrível. Cara, futuro, eu vou perguntar mais pro balcão, porque eu acho que tem mais caminho aí pra percorrer, né? Mas fala um pouquinho de futuro Felipe, futuro burguês, futuro balcão, futuro, enfim, novos projetos. Conta um pouquinho de o que que você tá visualizando aí pra frente. Então, futuro. Hoje, o futuro do burguês que a gente enxerga de futuro é até o final do ano a gente conseguir abrir mais 20. Nem o final do ano, é porque a gente já começou a abrir algumas. Mas o ano de 2025, a gente, a abertura total de 25 lojas é é o que a gente já está almejando. A Continua gente, com foco no delivery? então, a gente mudou um pouco. A gente não é que a gente deixou de esquecer o delivery, mas a gente agora começou a testar operações presenciais. A gente já fez isso, abriu agora em São Paulo, Jardins, uma operação do estouro presencial. Ela tem o delivery, mas ela é presencial. Então a gente tem testado o presencial no burguês e no grupo burguês em si, né? No burguês, no estouro. A gente tem testado. A ideia é realmente fazer uma retomada, porque a gente passou por um processo onde a gente teve que trocar, fazer alguma troca de franqueados. A gente sabe que quando a gente começa a escalar o negócio e a gente quer botar todo mundo pra dentro. E essa é até uma dica e é um erro é um erro, mas que eu cometeria de novo, tá? A gente começa a colocar todo mundo pra dentro, colocar todo mundo pra dentro. Ah, tem dinheiro, vai abrir a franquia. E vamos, e vamos. E aí depois, lá na frente, você começa a ver as escolhas que você fez para ser seu franqueado. E isso vai impactar no futuro da tua marca. Então, se você não medir um pouco isso, de trazer franqueados, mas medir os franqueados que você traz, isso impacta e demais no teu negócio. Inclusive pela metodologia que o pessoal tinha na cabeça de, ah, eu sou empresário, vou botar o dinheiro e o negócio vai. Cara, isso já era, já foi. Então hoje a gente busca realmente fazer um filtro maior e conseguir trazer franqueados que realmente vivam o dia a dia. Então, hoje o futuro do burguês, a gente acredita que é um pouco atacar o presencial e fazer essa abertura de lojas e voltar à expansão aí a todo vapor. A gente tem uma expansão sólida e a nossa ideia é atingir todos os estados do Brasil e quem sabe ir lá para fora. Hoje a gente já começa a pensar. Em termos de balcão, balcão é um filho novo, acabou de nascer para mim. A ideia inicial foi estruturar o negócio e abrir operações próprias, onde a gente consiga realmente formatar, de fato, com toda a experiência que eu tive no burguês e tudo, a gente consiga formatar o negócio nos mínimos detalhes. E aí sim, acredito que lá pro ano que vem a gente vai começar a ver alguma coisa de franquia, de repente franquia em São Paulo, franquia em BH. É o caminho que a gente tá trilhando. A gente já recebeu algumas sondagens de franquia, pessoal pedindo, grupos pedindo para comprar uma fatia. E a gente ainda está muito com o pé no chão, devagar, estruturar e avançar. E projeto, Felipe, eu estou sempre antenado no mercado, antenado em novos negócios e eu tenho um outro projeto, e aí é um projeto que eu acho que vai além do food. Eu acho que hoje o food não tem um representante. Essa é a minha visão. Eu acho que é um mercado muito abandonado.
Eu digo abandonado de leis, de tudo. Eu acho que não tem uma pessoa que brigue de fato pelo food, pelos restaurantes, não tem. E a minha ideia realmente é alcançar um caminho político aí, de levantar uma bandeira, ser um agente político onde que eu consiga realmente influenciar e trazer melhorias para o food. Eu, na verdade, tenho aí na minha família um histórico político. Meu primo foi vice-governador do Rio até há 3, 4 meses atrás. Ele hoje é conselheiro do Tribunal de Contas. E eu acabei que nesses desafios me coloquei à disposição para herdar esse legado político dele. E acredito que minha maior bandeira será com certeza o food. Eu hoje sou pré-candidato a deputado estadual. Sou pré-candidato afiliado hoje num partido. E a ideia é realmente levantar essa bandeira. Já tem até alguns empresários do food que gostaram da ideia, a galera tá meio que se unindo pra gente poder realmente influenciar. E é isso. Eu acho que isso é um pouquinho do que eu planejo pro futuro. Acredito que só assim a gente consegue realmente trazer melhorias pro que a gente acredita. Ih, ó o que Ih, chegou. meu Deus. Aí, Vamos fazer Thiago. react ao É vivo? o teu momento aí, ó. Ao vivo Chegou. gravado? A gente não podia terminar sem comer um hambúrguer, né? Aí não Aê. valia. Aí sim. Eu só vim gravar por causa disso. E ó, eu trouxe hoje a maionese de ervas, tá? Ai, meu Ô, Deus, me rapaz. pega muito essa maionese. Ô, Bia, não vai querer copiar a receita, tá? Ai, meu Deus do céu, é comigo. A Bia tem hamburgueria também, entendeu, gente? Por isso que ela tá com o bloquinho aqui. Vocês estão Eu tô anotando perguntando? tudo que ele tá falando pra Ela aplicar na tá minha. pegando as dicas aqui, os segredos de negócio, pra levar pro negócio Gente, dela. mas é sobre isso. A gente vai aprendendo com quem tá aqui no podcast também. Enquanto você vai abrindo aí, já que a gente tá falando de delivery, de futuro, eu não tenho como não perguntar, né? Mercado competitivo, novos players chegando aí para bater de frente com iFood. Qual a sua visão sobre mercado, sobre concorrência, sobre o que vai acontecer aí nos próximos meses e principalmente acho que no ano que vem que o mercado vai ficar mais aquecido? Assim, Bia, o que eu posso dizer é que, primeiro de tudo, eu sou muito grato ao iFood. Na verdade, o iFood mudou a minha vida. Quando eu tinha a loja lá atrás, a pequena loja, o iFood acreditou em mim. Muitas pessoas até acharam, o iFood é dono do burguês. Já ouvi isso muitas vezes. Que o iFood tinha uma participação no burguês. Enfim, o iFood sempre realmente foi nosso parceiro, nosso maior parceiro. E vai continuar sendo por toda a vida. Eu caminho com o iFood pro resto da vida, com certeza. A não ser que eles não me queiram mais. Mas, se depender de mim, caminho o resto da vida com eles. Mas acredito que a concorrência é muito legal para o mercado. Eu acho que a abertura da concorrência vai trazer novas visões para o negócio e acredito que vai até impulsionar o iFood a investir mais nos restaurantes. Então, eu acredito que essa concorrência que está vindo é uma concorrência, faz parte. Eu acho que todo negócio, não só de marketplace, eu acho que nos próprios restaurantes, concorrência sempre é legal. Então, eu acredito que vai ser muito boa para o mercado essa concorrência. E vamos ver o que acontece. Eu tô com expectativa boa. Até porque a concorrência faz todo mundo melhorar, né, cara? Cara, eu acho que é super positivo também. Acho que é bom pros clientes, bom pra motoboy, porque vai ter aí a briga pra quem vai reter mais motoboy. Bom pros restaurantes, porque vão ter mais uma opção. E, cara, bom pro iFood se movimentar também. Acho que é importante mesmo. Se você parar pra pensar, até a gente, restaurante, setores que trabalham com restaurante, se você não cresce, pelo menos a Selic você diminuiu. Então você primeiro tem que crescer 14,5% ao ano. Não é pra ter lucro, pra dizer que cresceu, não. É só pra falar que não encolheu por causa Pelo menos ficar no 0 a 0. É pra ficar no 0 a 0, entendeu? Então isso é legal a gente entender. Cara, a gente tem que estar sempre evoluindo, sempre testando coisas novas. E eu quero provar esse hambúrguer ainda. É agora. E assim, Tá ficando frio, pô. E um adendo, o iFood eu acho que ele virou um pouco, eu acho que ele acendeu o alerta dele com essa vinda da 99, que é hoje o player que tá entrando no mercado, né? Aqui tá ainda, eu acho que só ano que vem, final do ano, mas a 99 acendeu um alerta no iFood e eu acho que foi um alerta positivo. Eu acho que o iFood agora começou a olhar com outro olhar, vamos dizer assim, para os restaurantes, e acredito que a movimentação vai ser boa. Essa briga de roubar usuário, roubar cliente, acredito que vai ser boa e eu acredito que só quem ganha são os próprios usuários e os restaurantes. É isso. Bom Pessoal, hambúrguer. finalizando mais um baita episódio aqui no Menu de Sucesso. Felipe, obrigado pela aula, pelas referências, pelas histórias, pelas dicas. Vou pedir, Thiago, vou pedir pra você
Dá seu recado para os empreendedores que estão assistindo a gente. Com certeza você é uma baita inspiração para todo mundo. Deixe seu recado pro pessoal antes da gente finalizar esse episódio. Pessoal, queria agradecer por estar aqui hoje falando para vocês. Agradecer a Bia, agradecer o Thiago. E queria deixar uma mensagem para vocês de uma frase que a gente usa muito lá no grupo. Faturamento é ego, o que vale é o resultado. Cara, Muito boa, muito obrigada. boa. Baita frase. Eu não vou falar nem nada, eu tô aqui com o argumento aqui. Pessoal, não se esqueça. Não, você vai dar o recado. Você tá de co-host, você vai dar o recado. Curte, deixa o seu joinha, compartilha, pega o link aqui, manda no seu grupo de dono de hamburgueria. Se você não é dono de hamburgueria também, manda Me esse segue link. lá. Deixa suas redes sociais. Pessoal, minha rede social é felipepampolha.rio, me segue lá. E quem se sentir à vontade, quiser mandar uma mensagem, manda uma mensagem lá, eu respondo todo mundo. E vambora. Vambora empreender e vambora pro food. Não esquece de deixar aqui no comentário qual foi sua maior sacada desse episódio. Obrigada, Thiago. Paulo. Foi um adeus. Já era, hein, Paulo? Adeus, Paulo. Ainda mais que eu descobri que eu como de graça. Adeus pra sempre. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Obrigada.